Vamos voltar para o nosso texto, então, Apocalipse 3, do 14 ao 18. O Senhor tem falado para a nossa igreja, morna de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Lembrando só que a Laodiceia é uma cidade rica, de 250 a.C. Entre as coisas ricas da cidade, eles fabricavam um algodão, uma lã especial, que era famosa no mundo inteiro. E eles se orgulhavam do tecido que eles produziam. E aí o Senhor vem na nossa continuação, depois de nos ministrar sobre comprar ouro puro dele. Lembrando que é o comprar o ouro dele, espero que você tenha entendido. É quando nós percebemos que nós recebemos ele em nós, o ouro puro é ele, mas nós não manifestamos o ouro dele porque nós contamos com os nossos ouros impuros. Então nós precisamos abrir mão dos nossos ouros impuros, todos eles, na nossa vida toda, entregar para ele. E essa entrega é uma troca, isso é a moeda que nós usamos. A nossa vida toda é a moeda que nós compramos o ouro dele. Então você vai olhar para a sua vida impura, vai olhar para a vida pura dele, que está em você e não se manifesta. Conforme ele vai esquentando as adversidades na sua vida, a sua impureza fica exaltada, e aí você pega a sua impureza e oferece para ele. Abre mão de toda a sua vida impura, usando isso como moeda de compra. E fala: Senhor, eu quero a tua pureza. É isso que significa comprar ouro puro. Você abre mão da sua vida impura e clama, entregando a sua vida para ele. Clama para que a vida dele seja a sua vida. E ele continua esse processo de compra, dizendo: compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Agora você está treinando a compra do ouro puro, em que você percebe a sua impureza e faz essa troca, esse negócio. Você abre mão do que você tem e usa isso como moeda para comprar ele para você. E aí ele vai tirando a impureza sua, colocando a dele, para você manifestar a dele no lugar da sua. É um trabalho conjunto, em que você precisa se mover nessa direção. Você identifica a impureza, você entrega a impureza para ele e você compra o ouro dele. Ele vai te dar a libertação da impureza e ele vai te dar o ouro dele. Mas ele não vai fazer isso se você não se mover nesse negócio, nessa compra, nessa aliança, nesse contrato. Então é um trabalhar conjunto nosso com ele, sempre. E logo depois de ele falar isso, ele fala para nós continuarmos agora não comprando ouro puro, mas comprando vestes brancas. E por um motivo, para que não se manifeste a vergonha da nossa nudez. Aqui ele leva a gente lá para a queda em Gênesis 3, 6. Quando viu a mulher que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que que eles se esconderam? Porque eles ficaram com vergonha da sua nudez. Não era para eles terem o conhecimento dessa vergonha. Eles estavam nus antes e não tinham vergonha. Mas depois de ter caído, eles ficaram com vergonha e fugiram de Deus. E no nosso texto ele fala: comprem roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Ele está nos acusando de sermos seres caídos. Ele está nos apontando quem nós somos. Lembrando que depois desse texto de Gênesis, ele faz aquela correção. O que é que vocês fizeram? Um acusa o outro, que acusa o outro, que acusa a serpente. E aí ele dá a sentença. Porque vocês fizeram, um monte de coisa vai acontecer. Vocês não podem mais comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre. E vocês vão ser afastados da minha presença. E eles foram expulsos. E anjos foram colocados ali. E uma espada de fogo flamejante ficou andando de um lado para o outro para proteger o retorno deles, para impedir. Mas antes de eles saírem, o Senhor manifestou graça. No versículo 21 de Gênesis 3. O Senhor fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Eles estavam com folhas protegendo a sua nudez porque ficaram com vergonha. O Senhor não quer que a gente fique na vergonha da nossa nudez pecaminosa. Ele nos dá roupas. E aqui ele deu a primeira roupa de pele para os dois se vestirem. Qual foi o animal que morreu para que eles tivessem roupas de pele? Eu peguei aqui, obrigado. Algum animal precisou ser morto para que eles tivessem roupas de pele. E já estava encenando o Evangelho. A morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para cobrir a nossa nudez. Para acabar com a nossa vergonha. Ali no Gênesis, na queda, ele sentenciou a morte, o ser humano, por causa disso, mas derramou graça. E na graça ele capacitou os dois a não sentirem mais vergonha, cobrindo eles com a pele de algum animal inocente, que foi morto para isso. Porque ele não quer que a gente se vista com o que a gente tem. E Adão e Eva se vestiram de folhas. Não resolveu. Eles se esconderam com as folhas. Ele quer que a gente se vista com o que ele dá. Porque o que ele dá resolve o nosso problema. E ele deu Jesus. Quando ele apareceu diante de João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro definitivo, que é o último que vai morrer, desde aquele primeiro dentro do jardim que morreu. Tiveram milhares, milhões que morreram entre esses dois. Jesus foi o último em que Deus nos deu para morrer por nós. E olha o que diz Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Hoje a nossa vestimenta não é física. Não precisa ter um animal morto para a gente ter um couro para nos vestir. A nossa vergonha é espiritual. E a nossa vestimenta é pela fé. Nós nos vestimos de Cristo quando nós somos batizados em Cristo. Ele nos batiza pelo Espírito. E nós, pela fé,
vestimos Cristo. Talvez você tenha feito sem saber, mas não foi Ele que te vestiu de Cristo. Foi você que se vestiu de Cristo. Quando você falou, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu aceito Ele. É como se você aceitasse e vestisse a roupa. Você quer essa roupa para cobrir a sua nudez do pecado? Você fala, eu quero, me dá. Esse me dar é um vestir. Olha o que diz. Os que em Cristo foram batizados vestiram-se. Não diz que eles foram vestidos por Deus. Não. Vocês se vestiram de Cristo. E foi isso que ele disse para Israel fazer em Isaías 52. Eles estavam no exílio da Babilônia. A nação estava destruída. Eles estavam com vergonha. Eles perderam a sua vida digna. Estavam sendo escravizados na Babilônia. Só os que sobreviveram. O resto morreu. Olha o que ele diz em Isaías 52, 1. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não voltarão a entrar por suas portas. É uma promessa, uma profecia. Ele fala, desperte, volte, não volte aos seus ídolos, volte para mim, porque o seu esplendor que você tinha antes de você cair, antes de você virar idólatra, antes de você se tornar impura, ó Jerusalém, está falando do quê? Do povo de Deus. Hoje ele fala isso para a igreja, é a mesma coisa. A igreja é o Sião, a igreja é Jerusalém. Ele fala, desperta, não volte para os ídolos e vista-se de força. Qual é a força? É a fé. E qual é a roupa de esplendor? É a santidade dele, a pureza dele, a dignidade dele. A dignidade que Jerusalém tinha antes de cair em um monte de pecado, quando vivia obedientemente, apesar de ter altos e baixos. E Deus começou a avisar, não façam isso, arrependam-se, volte-se para mim, porque eu vou mandar punição para vocês. E mandou. E agora, estando sendo punidos, no exílio, sem uma vida digna, ele continua profetizando, avisando, alertando, exortando a mesma coisa. Desperte, desperte. Você vai continuar no exílio enquanto você não despertar. Desperte, vista-se de força e da sua roupa de esplendor. Ou seja, volta para o primeiro amor. Volta para a vida digna na fé, sem impureza e sem ídolos. E ele não disse, vestirei você com suas roupas. Ele disse, vista as suas roupas. Vista-se de força. E Paulo diz isso também à igreja em Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Revista-se. A carne se levanta com o desejo dela. Ela quer cobrir você. Ela quer te vestir de vergonha. Não é para você satisfazer esse desejo. Antes, entregue esse desejo como moeda de compra para comprar a veste branca do Senhor. Ou seja, comprar Cristo. E aí ele vai te dar ele e você vai se vestir dele. Aí a sua carne não vai ser satisfeita e você vai estar branco. Por que que ele faz isso? Por que que ele sempre fez isso? Porque ninguém vai conseguir entrar na glória sem estar com roupas brancas. Olha Apocalipse 7, 9. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Quem está na glória está com vestes brancas. Isso não é veste de vestir. É vida pura, santificada, separada. Ele providencia pela graça dele a capacidade para nós nos comprarmos as suas vestes.
porque a gente não consegue comprar as nossas próprias vestes. Compra veste branca. Isaías 64:6 fala do nosso famoso texto, que nós somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como as folhas e como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Nossos atos de justiça são como trapos imundos. Tudo que nós podemos fazer são trapos imundos. Porque o Senhor olha para nós e vê um povo caído. Ele olha para Jesus e vê o Filho dele. Ele olha para a igreja que foi resgatada e vê um povo que foi caído e agora é igual a Jesus. Mas aí ele olha bem para nós e vê que nós não vivemos como Jesus. Nós tentamos fazer as nossas obras por conta, mesmo que seja obedecendo a Bíblia. Nós fazemos as nossas obras de justiça humanas. E ele olha para essas obras do seu povo e fala: trapos imundos. Não são as obras do meu filho, são obras humanas. Não serve para mim. Mas ele continua sempre nos dando o que nós precisamos. Olha Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor. A minha alma regozija-se no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Aqui ele contrapõe e diz: agora foi ele quem nos vestiu. E é ele mesmo quem nos veste de salvação. A salvação vem dele. Não somos nós que conquistamos. É nesse sentido. E ele continua nos dando capacidade de desenvolver a nossa salvação, mas continua vindo dele. A graça vem dele. E ele, tal como um noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, tal como a noiva que se enfeita com joias para um casamento, ele continua nos dando para que a gente possa participar desse processo de troca, de compra, de abandono do que é impuro e compra do que é puro. Mas nós é que devemos iniciar esse processo. A salvação já foi dada. Agora ele fala: comprem, vistam-se. Somos nós que devemos comprar e nós que devemos vestir, para nós não recebermos a graça em vão de novo e sermos acusados de sermos mornos de novo. Imagina uma plebeia pobre que se apaixona pelo filho do grande rei e ele se apaixona por ela. E ela não tem nada além de trapos e não tem dinheiro para comprar a roupa de casamento do palácio. Mas o filho do rei dá o recurso para ela e fala: vai comprar e se prepara que nós vamos nos casar. Ela pega o dinheiro e não compra o vestido de casamento e as joias. Ela gasta para satisfazer os seus próprios prazeres. E ela vai chegar no dia do casamento e vai entrar no salão do casamento para casar-se com o filho do rei. E ela vai ser barrada, porque ela não pode entrar com roupas impuras, com as roupas inapropriadas. É como se ela fosse impedida de entrar. Mas aí o filho do rei vai falar: não deixem ela entrar. A minha esposa chegou, futura esposa, a minha noiva. O que eles vão fazer? Com essa roupa você não pode entrar. Nós vamos tirar essa roupa de você e daí você vai entrar. E aí ela é arrancada da sua roupa de trapo e ela entra nua. E ela passa vergonha por causa da sua nudez. E ela desonra o grande rei e o filho dele. Porque ela gastou dinheiro para satisfazer-se, em vez de comprar roupas apropriadas. Ela usou a graça em vão. Como é que nós estamos nos preparando para o retorno do noivo? Olha Apocalipse 19:7. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória,
porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Não está dizendo que a noiva foi preparada. A noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Agora ele detalhou o que a gente tem que praticar. O que é a roupa branca? O que é o linho fino? São os atos de justiça dos santos. O que são atos de justiça? É o ato de Isaías 64? Não. Aquilo lá são os nossos atos de justiça humanos, que são trapos imundos. Os nossos trapos imundos não servem como atos de justiça. Nós pensamos que serve, por isso que está escrito lá. Os seus atos de justiça são trapos de imundície. Esse aqui não. Ele fala o mesmo termo, mas está dizendo outra coisa. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Ele espera, como é natural que se espere, que o Filho de Deus reflita o seu Pai. Que um irmão de Jesus viva igual ao seu irmão mais velho. Que quem tem a natureza divina manifeste essa natureza. E que quem vive, viva como Jesus viveu. Então, para ele diz, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ele está trazendo uma revelação. Isso aqui não é um conselho, um mandamento, é uma revelação. Ele está afirmando uma verdade. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Quer dizer, os santos, obviamente, fazem obras de justiça, que obviamente são o linho fino. E aí ele olha para a igreja e vê um monte de trapo imundo. Não é isso que ele falou que é a verdade. A verdade é que o linho fino são os atos de justiça dos santos. O natural é que o santo pratique atos de justiça. E não atos seus, imundos. E a nossa geração atual tem passado por décadas de ensinamentos focando em atos de trapos de imundície, sendo ensinada a praticar a obra porque a Bíblia mandou, a fazer o que Jesus fez. Tem gente que guarda o sábado porque a lei manda, sem tentar entender o que é a vida no reino e o sábado dentro disso, sem entender o que é Jesus em relação ao sábado, porque está escrito na lei. É obra de trapo imundo, bíblica. Nós fazemos quase todas as nossas obras como trapos de imundície. Mas para Deus não é assim. Para Deus é claro. Os meus santos, olha só que legal, que bonito. Eles fazem atos de justiça. Olha só, os meus santos vestem linho puro. É só olhar para eles. São atos praticados com a graça como motor. E não a nossa vontade como motor. Tem algo funcionando dentro da gente, que é a graça, o poder de Deus para realizar as obras de Jesus. Esse motor, esse poder está dentro dos santos. E Ele quer fazer você se mover nessa obra. Qual obra? De Jesus. E nós já vimos umas mensagens atrás o que é a obra e a importância das obras. São duas, interna e externa. A graça ou o poder quer mover você a praticar uma obra interna de purificação, de separação para Deus, e que isso se manifeste externamente. A graça quer fazer isso. Então a graça vai fazer você rejeitar o seu pensamento. Eu vou orar pelo enfermo e ele vai ser curado. A graça te impede de ter esse pensamento, porque é seu pensamento. A graça te faz pensar certo. Senhor, é o momento e é a pessoa e é o lugar, é a oportunidade para eu orar e o enfermo ser curado? E espera a resposta. Sente um movimento do poder desse motor funcionando. Não tem movimento? Não ora. Vai ser ato impuro. Não vai ter resultado.
perceber um movimento do motor te movendo, vai junto que o motor está ligado, ele vai fazer funcionar. Isso é ato de justiça. É uma obra feita no poder da graça pela fé, em que o Espírito Santo vai fazer o sinal acontecer. Pode não ser uma cura, pode ser um consolo, pode ser um ensino, pode ser uma oferta. Qualquer obra tem que ter o motor da graça te movendo. Para ter o motor da graça se movendo e você percebê-lo, não pode ter ídolo. Porque o ídolo te cega para esse motor, você não percebe o motor funcionando. Você está fazendo tudo o que você pode para satisfazer esse ídolo. E você não vai ouvir o motor. Não pode ter uma vida impura no pecado, porque o pecado vai fazer você ouvir ele, o outro motor funcionando em você. E você também não vai ouvir o motor da graça em você. É por isso que a igreja morna não faz obras. A igreja morna vive religião. Então são 3 tipos de obras que nós fazemos. Primeiro, obra da carne. Eu amo a Deus, eu quero fazer e eu vou fazer. Não serve, é da carne. A segunda, obras da natureza nova. Não é mais obra da carne. É obra da sua nova identidade. Pode manifestar o seu caráter novo. Você vai ter paciência, perseverança, pobreza de espírito, fome e sede de justiça. Você está manifestando a sua natureza e você quer fazer a obra. E você faz a obra, mas ainda não é obra de justiça. Por quê? Porque não foi o motor que te moveu a fazê-la. É você que quis fazer, dentro da sua natureza nova. Esse é o ponto crítico, é o mais perigoso. Porque você pensa que por estar pobre de espírito, tendo uma vida com Deus, e obedeceu a Bíblia, é justo. E não é. Porque não era para fazer aquilo naquele momento. Porque não teve o motor da graça te movendo a fazer aquilo. Foi você que quis. E quem é você na ordem das coisas para saber o que é melhor para qualquer situação? A terceira, sim, é você na sua natureza nova, sem ídolo, sem pecado. E quando peca, se arrepende. Quando tem ídolo, derruba ele. Consegue identificar o movimento do motor te movendo para sair do seu lugar e fazer algo, e você acompanha o movimento do Espírito. Essa é a obra de justiça. Esse é o santo que está vestindo o linho puro, que está com a veste branca. São atos feitos por Jesus. Como ele não está aqui, ele usa a igreja. Como a igreja é composta dos santos, ele usa você. Os atos feitos por você, que são atos de Jesus. Esses são atos de justiça. Atos feitos pelo justo. Ah, mas só Jesus é justo. Não, a igreja também foi justificada. Ah, mas só a igreja? Não, cada membro da igreja foi justificado pela fé e pelas obras. Você é santo e justo porque a sua fé se manifestou em obras. E agora os seus atos são justos. Não porque você vive como quer, porque você não vive mais como quer. Porque você obedece ao motor da graça para fazer a vontade do Pai. Só a vontade do Pai no tempo dele. Ele nos dá a graça que nos capacita a viver essa vida. E aí nós produzimos atos de justiça. Esses atos de justiça é o que compra a roupa branca para você se casar com o noivo quando ele voltar.
Então, se você não tem praticado esses atos de justiça, você pode estar pensando que você vai entrar no reino vestindo trapos, que é o que você tem, e você não vai entrar. Tem que ter roupa branca. Os nossos atos da carne, e principalmente os da natureza, com a mente humana, nos enganam. Nós não conseguimos nada com esses dois atos. E nós podemos ser encontrados nus diante do Senhor. É assim que a igreja de Laodiceia estava. Eles faziam obras, tinham dinheiro, se orgulhavam da sua prosperidade e sucesso, mas eram nus. Mas eles não criam, eles eram do Senhor, era uma igreja que o Senhor olhava e falava: os santos praticam atos de justiça, mas você, Laodiceia, está nu, não está vestindo o linho fino, você está nu. A maioria das nossas igrejas estão nuas, achando que estão vestidas, porque fazem ativismo religioso. Tá bom, de vez em quando o Senhor usa. Sabe o que deve dar para comprar? Uma mini saia, talvez. Deus me usou quantas vezes na sua vida? Já comprou o vestido da roupa branca? Ou deu para comprar só a meia do pé direito? O resto é trapo imundo? Por isso que Tiago afirma em Tiago 2,20: insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? É uma pergunta que ele faz, afirmativa: a fé sem obras é inútil. Insensato. Não é uma obra que não parte da fé. A obra útil é a obra que parte da fé. É a que tem um motor que vai ativar a sua fé e vai fazer você se mover. É aquele passo no escuro, é quando Moisés pisou na água para o mar abrir. Ele não foi pisar no mar para ver o que ia acontecer. A ordem de Deus para ele foi muito clara: porque você clama a mim, avance. Já foi dada a ordem: leve meu povo para o Monte Sinai para me cultuar lá. Essa é a sua ordem. Qual é o seu destino? Monte Sinai, onde ele está, depois do mar. Por que você está clamando a mim? Avance. O que Moisés fez? Pisou no mar para esperar o poder. Ele não sabia que o mar ia se abrir. O que ele fez? Ele avançou para o Monte Sinai. A obra de fé dele foi: Deus me mandou levar o povo para o Monte Sinai. E o Monte Sinai está lá depois da água. Eu vou para lá. Não quero saber o que tem na frente. Quando ele pôs o pé na água, o mar se abriu. Foi um ato de fé que fez o mar se abrir. O pisão na água. A fé dele no que Deus disse moveu ele a avançar sobre qualquer coisa. E por maior que fosse o mar, qualquer coisa sumiu da frente. Desconfio que ele foi lá no mar antes, olhou, molhou o pé, porque eles saíram do deserto. O pé estava tudo sujo de areia. Vou ali dar uma lavadinha no meu pé. E ele pisou na água. E o mar não se abriu, porque ele não pisou na água pela fé. O mar só se abriu quando ele pisou pela fé. Porque a obra sem fé é inútil. E aí, Tiago dá 2 exemplos que ilustram essa fé verdadeira. Tiago 2:21, logo na sequência. Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai,
foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? É uma pergunta que ele continua afirmando. Foi pelas obras que ele foi justificado. É uma obra que partiu do motor da graça feita pela fé. Porque ele ouviu Deus: me dá o teu filho, o teu único filho. Dou. Já deu. No coração dele, Isaque já foi morto. Ele só foi cumprir a obra. Ele foi consumar a obediência. Dentro dele, a obediência já aconteceu. A fé dele só precisava ser confirmada, consumada. E ele foi consumar. Ele levou o filho, pôs no altar, amarrou e ergueu a faca. E a hora que ele contraiu o músculo para matar, o Senhor impediu. Ali ele foi justificado. Você é justo. O que justificou ele? A fé? Os dois. A fé e a obra da fé. Ali ele virou o nosso pai da fé. Olha o versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. E na sequência ele dá outro exemplo, no 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ela acolheu os espias hebreus dentro da cidade inimiga. Ela era inimiga. Pela fé ela escondeu os dois espias hebreus, protegendo eles da morte, e ajudou eles a fugirem depois. Ela foi justificada por esse ato, porque ele cria que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro e que os hebreus iriam vencer a guerra contra o povo dela. Fé só é fé se ela for acompanhada por obras. Então, se você não pratica obras como atos de justiça, a sua fé não é fé. Sua fé é morta. E aí nós temos algumas parábolas para a gente entender esse processo, para ficar muito claro, para a gente conseguir praticar. Vamos partir da parábola das 10 virgens, quando a gente conversou semana passada, em Mateus 25. Nós vamos lembrar que as 5 insensatas não entregaram tudo que elas tinham, lembra? Elas não compraram azeite, só compraram a candeia. E aí, porque elas não entregaram tudo, elas não podiam entrar nas bodas do casamento do Cordeiro. E aí ele segue na parábola seguinte, de Mateus 25, falando da parábola dos talentos, que a gente conhece. Quando o Senhor ele vai viajar, ele entrega talentos para 3 pessoas, para um ele entrega uma quantidade, para outro um pouco menos, e para o terceiro, menos ainda, conforme a capacidade de cada um. Ou seja, todos tinham capacidades. E ele esperou que eles fossem servos fiéis. E quando ele retornasse, ele ia prestar conta. Ele foi, viajou e voltou. E chamou os servos e exigiu a prestação de contas. Os 2 primeiros multiplicaram o talento recebido. Não usaram o talento em vão. Devolveram mais coisas para o Senhor. O terceiro enterrou o talento. Recebeu o talento em vão. Foi preguiçoso. Morno. Ele não trabalhou para multiplicar o talento. Ele não teve atos. Não praticou obras. Ele enterrou. Enquanto os 2 trabalharam diligentemente, multiplicaram o talento, o terceiro não fez nada. Olha a resposta no versículo 26. Servo mau e negligente.
Interessante que ele fala servo. Ele não fala ímpio. Ele não fala inimigo, estrangeiro, incrédulo. Não, ele chama de servo. Ímpio é o que não crê em Deus. Estrangeiro é o que não participa e não pertence ao povo de Deus. Inimigo é quem nunca recebeu a graça, como nós éramos. E o Senhor fala para o seu servo. Servo mau e negligente. E aí ele dá a sentença, no 29. A todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que isso quer dizer? Que a pessoa recebe a graça e usa em vão. Vai ser tirada a graça dela. Ela só tem a graça, ela não multiplicou. Ela não usou a graça para criar obras de justiça, para comprar roupa branca. Porque se tivesse feito, cairia no primeiro caso. A todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. O que é que tem? Tem graça e tem obra de justiça. O que terá em grande quantidade? Roupas brancas. E é o que não tem. O que não tem? Não tem nada. Só tem a graça. Não tem obra e não tem roupa. Ele fala, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele tem? Graça. Talento. Até o que ele tem, ele será tirado, porque ele não fez porcaria nenhuma com a graça que ele recebeu. Não fez nada, é mau e negligente. Agora, você acha que ele não fez nada com a vida dele? Não, alguma coisa ele fez. Porque enquanto os outros estavam trabalhando, o talento dele estava enterrado. Ele ficou lá olhando o talento, enterrado, para ver se crescia uma árvore de talentos? Não, ele foi viver a vida dele. Enquanto os outros estavam fazendo o reino crescer, o talento multiplicar, para comprar muitas roupas brancas e prestar conta para o Senhor no dia do retorno dele, onde deveriam prestar contas no julgamento, o Bambambam foi fazer as coisas dele, foi cuidar da própria vida. O Bambambam deixou o talento enterrado, não quis pensar que o Senhor voltaria, ou pensou e foi negligente, porque ele sabia quem que era o Senhor. Ele era um servo, ele conheceu, ele conversou, ele recebeu o talento do Senhor. Ele enterrou o talento, falando, não vou fazer nada, porque o meu Senhor é um Senhor duro. Então melhor eu não fazer nada, né? Vai que eu perco, melhor eu devolver só o que ele me deu. Eu vou viver a minha vida, deixa ali quietinho. Vou satisfazer os meus prazeres. Sabe qual foi a base, o fundamento do julgamento? O que cada um fez. Não é o que cada um cria. Todos eles tinham fé. Foi o que eles fizeram com isso. Como que eles usaram a graça ou o talento. O terceiro servo cria no Senhor, teve relacionamento com o Senhor, sabia que o seu Senhor retornaria, mas escolheu ignorar o julgamento do seu retorno. Não temeu o julgamento. Não remiu o tempo. Não fez atos de justiça. E o Senhor deu a sentença no versículo 30. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas ele não tinha fé? Tinha, mas foi vagabundo. O Senhor não é um Deus de vagabundos, de preguiçosos, de inúteis, de negligentes. O Senhor é um Deus que quer pessoas que continuem a obra do seu Filho, Jesus. Pessoas que foram chamadas para serem santos, praticando obras de justiça que são o linho fino. Que abre mão de toda a sua vida, vendendo tudo que tem para comprar coisas dele. Quem não faz isso é inútil, negligente, mau, perverso, preguiçoso. O lugar deles não é no reino de Deus.
O reino de Deus não é lugar para vagabundo, para preguiçoso, para religioso, para negligente, para inútil. Ah, você vai querer fazer o que no céu? Deitar numa nuvenzinha, fazer um travesseiro de nuvenzinha e ficar lá tocando a sua harpinha pela eternidade toda, vagabundeando. Ou você vai querer entrar no céu para continuar cumprindo a obra que você está fazendo aqui, obedecendo Ele o tempo todo, multiplicando a graça que Ele tem te dado e vai continuar dando no céu. Lembrando que o céu não é lá, vai ser aqui, né? Então vai ter coisa para fazer. A pessoa não faz nada aqui, mas vai querer fazer depois? Não vai ter chance. O senhor está falando que não vai entrar quem não tem roupa branca. Quem não faz atos de justiça não vai entrar. Por que você vai querer ter a roupa branca? Você não quis agora, vai querer depois? É o mesmo julgamento para a igreja de Laodiceia. Estavam nus porque suas obras eram mornas. E aí tem a outra parábola embaixo, que ele vai só piorando a situação, a parábola das ovelhas e dos bodes, que a gente vai ler, do 31 para frente. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O Senhor responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Quem são os pequenos irmãos? Nós. O mundo não é irmão. O mundo é inimigo. Aí a igreja sai fazendo obra para ajudar o mundo. E outro dia, na aula de terça-feira, eu perguntei aqui, nas nossas práticas, sobre as metáforas de membresia: quem é que você tem procurado dentro da igreja para ajudar? Ninguém. A gente se encontra, a gente conversa. Você tem alguma necessidade que a igreja não está te suprindo e ninguém te perguntou? Você tem tempo sobrando, ar, oxigênio, seu coração está batendo, você tem ouvido para ouvir, olho para ver, boca para falar, mão para tocar e bolso para abrir, e você não perguntou o que ninguém está precisando? O que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Não são necessidades materiais somente. São os espiritualmente necessitados. Jesus sempre deu de comer para quem tem fome espiritual. Olha o que ele falou em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Depois que ele terminou o Sermão do Monte, Mateus 7, diz que o povo estava maravilhado, porque eles foram satisfeitos. E ele viveu a partir dali satisfazendo justiça. E ele também deu de beber para quem tinha sede, em João 4,10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. Uau! O Senhor Jesus, em carne e osso, daria água viva para a samaritana se ela pedisse para ele. Imagina hoje habitando dentro da gente.
Será que você tem sede suficiente para beber da água viva que habita em você? Ou não tem bebido porque está fazendo obra para limpar o seu trapo imundo? Água viva purifica a sua imundície e te dá a roupa branca. Mas tem que ter obra justa. E ele não falou só isso, ele deu para os doentes e aprisionados em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, primeiro, levar boas novas aos pobres. Quem que é pobre? Pobres de espírito, os que precisam das boas novas. 2, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Que preso? Na cadeia? Ele vai soltar agora, ele vai ser contra a polícia e a justiça e vai soltar preso, é isso? Não, presos de pecado, de ídolos. Proclamar liberdade aos presos. 3, proclamar recuperação da vista aos cegos. É cego físico só. Não, cego espiritual, que a gente vai ver semana que vem. Ele fala para a gente comprar colírio, para acabar com a nossa cegueira. 4, para libertar os oprimidos. Quem são os oprimidos? Oprimidos do mundo, da carne e do diabo. Todos os oprimidos. Está se sentindo oprimido? Jesus é para você. Não está se sentindo oprimido? Está gostando do mundo? Não é para você. 5, proclamar o ano do favor ou da graça do Senhor. Qual é o ano? É a nossa geração, a nossa era a partir de Jesus até o fim dos tempos. Nós estamos na era da graça. Ele proclamou. E você proclama? Nós estamos fazendo isso aqui hoje. Estou proclamando que nós estamos na era da graça do Senhor, em que Ele derrama o favor dEle para que nós possamos abrir mão de toda a nossa vida para viver fazendo atos de justiça, que são as obras dEle. Esse é o ano da graça do Senhor. É a nossa época. A prova de que não são só obras físicas, inclusive físicas, é que os apóstolos disseram isso aqui em Atos 6:2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Os apóstolos estavam deixando de estudar, de meditar, de conversar sobre a palavra de Deus para servir às mesas como diáconos. Eles falaram: não é certo fazermos isso. O nosso papel não é fazer obras de justiça. Nosso papel é ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque o papel dos pastores e líderes é preparar a igreja para fazer as obras de Deus. Inclusive eles mesmos fazendo quando Deus mandar. Se a gente que ensina ficar fazendo obra de justiça, eu vou ensinar o quê? Eu ia estar vazio em 1 mês. Você já ia aprender tudo que eu tenho para ensinar, porque eu estou correndo atrás de fazer obra de justiça. Eu tenho que ensinar vocês a fazerem obras de justiça. E se algum de vocês quiser ser mestre, pastor e começar a ensinar, vai diminuir a obra de justiça para aumentar o conteúdo, para passar para o próximo. Por isso que não é prioridade fazer obra humana. Não é prioridade cuidar de coisas materiais. São 2 prioridades, materiais e espirituais. Não pode negligenciar nenhuma delas. Os 2 cuidados são importantes. O ponto-chave é fazer a obra de Deus. Porque Ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E se Ele fez isso, o que é que Ele quer de nós? A mesma obra. Você não veio aqui para ser servido. Você veio aqui para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Ele vai recompensar quem fizer isso. E vamos terminar o nosso texto da parábola em Mateus 25:41. Então Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos,
Apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ele não está falando de ímpios. Ele está falando de servos. Qual é a diferença entre os dois grupos? É o que eles fizeram e o que eles não fizeram. São as obras. Quem age na graça que recebeu e gera obra de justiça, quem não recebe a graça em vão, tem sido, historicamente, em pesquisas, 20% da igreja. 80% é negligente. 80% é religioso. 80% só quer cuidar de si mesmo e da sua família. 80% recebe a graça, tem fé, mas não multiplica. Não buscam dar as suas vidas pelo próximo. Sabe quem faz isso? Os incrédulos. Esse povo santo de Deus, que não é tão santo, com certeza procura cultos de profecias e milagres, porque ele quer receber. Esperam palavras de prosperidade e sucesso. Querem receber o poder do alto. Por quê? Porque o poder dá mais importância para o detentor do poder. O poder dá mais autoridade, dá mais valor, dá mais dinheiro. Por isso que eles querem poder. Eles querem o poder para ter sucesso e não para servir. E o julgamento vai chegar. 2 Coríntios 5:9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o quê? Com as obras praticadas por meio do corpo. Quer boas, quer más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Só até aqui tá bom. Então a gente vai receber no dia do julgamento de acordo com o que nós praticamos. Me fala o que é que esses 80% da igreja vai ter a coragem de falar para o Senhor no dia do julgamento. O que é que você vai falar para ele? Você vai falar igual o terceiro, que recebeu um talento? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é duro. Eu sei que o Senhor é santo e justo. Eu também sei que o Senhor me ama e é amor. E aí eu fiquei com medo de fazer a obra errada e eu não fiz nenhuma. É isso que você vai falar para ele? Ou você vai falar: não, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu realizei muitos milagres. É isso que você vai falar? Ou você vai falar: Senhor, eu dei de comer para os famintos, eu dei de beber para os sedentos, eu acolhi os estrangeiros, eu visitei os presos, eu cuidei dos necessitados, eu vesti os que estavam sem roupa. O que é que você vai falar? Nosso pecado expõe a nossa nudez, a nossa queda, a nossa vergonha. Cristo é o nosso revestimento.
Ele é a roupa branca. Ele. Quem é ele? Quem é Jesus? É o Filho de Deus, que não considerou que o ser igual a Deus era motivo a se apegar. Então ele fez a primeira obra se esvaziando de si mesmo. E aí ele fez a outra obra. Nasceu. Abriu mão da sua glória e nasceu em figura humana. E como figura humana, fez as outras obras. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a obra dele. Ele é o Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a nossa obra. Abra mão e se entregue para Ele te usar, nem que seja para te jogar na fornalha de churrasquinho para alguém comer você. Ele sabe o propósito de cada vida nossa. Por que é que você acha que Jesus morreu por todos os seres humanos e você não precisa morrer? Se Ele pediu o preço do Isaac, você dá? Se Ele pediu o preço da cruz real, você dá? Ele levou Pedro a morrer na cruz e Pedro falou: não me mata de pé, me mata de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Ele morreu crucificado de ponta cabeça. É a obra sim que você quer fazer? Justa. Nós somos produtores, por natureza, de trapos imundos. Venda isso. Venda sua obra impura. Venda. Abra a mão dela. Entregue para o Senhor. Ele vai te dar a roupa branca, o linho puro. Isso você faz percebendo o motor funcionando em você e te movendo a fazer a obra dele, seja qual for. Gostaria que fosse agradável, mas nunca é agradável fazer a obra do Senhor. Nunca. É uma delícia quando a gente ora por alguém e a pessoa recebe uma cura. É agradável? O resultado sim, mas a obra não. Porque para isso funcionar, eu não posso estar em pecado, eu não posso ter ido, eu tenho que me esvaziar, me prostrar diante do Senhor com todo o temor que eu puder, porque eu estou usando o nome santo e justo dele, que pode me matar se eu estiver impuro, enquanto eu estou orando para alguém ser curado. E eu tenho essa consciência num relacionamento com aquele que é santo, 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 o tempo todo. E viver diante de um Deus santo, 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 o tempo todo, para servi-lo, para que o poder dele se manifeste em mim e no próximo, gera temor permanente, gera renúncia permanente, humilhação permanente. Não é gostoso. Por isso que quando alguém dá uma notícia boa para mim, eu não saio pulando de alegria. Eu louvo o Senhor e falo: não espero menos. Não espero menos do que isso. Porque se a igreja de hoje é de Laodiceia e está morna e não presta para porcaria nenhuma nesse mundo, não tem sinal, não tem poder, não tem autoridade, não reflete a glória de Deus, nem uma luzinha de nada, e Ele está me movendo a renunciar, a crucificar, a me prostrar e a chorar todo dia, porque bem-aventurado é o que chora, tem que ter um resultado de manifestação do reino dele em mim e no próximo. Porque eu não creio num Deus sádico, que vai fazer eu me matar na cruz todo dia, para não fazer o reino dele descer. Senhor, minha vida está nas suas mãos, mas eu quero que o seu reino desça. Então, quando desce, é o mínimo que eu espero. Vou ressuscitar morto? Espero que sim. É o mínimo.
Porque o maior milagre ele já fez, ele me salvou. Ressuscitar morto não é nada. Eu era morto e ele me salvou. Eu fui o primeiro, por que eu não posso ressuscitar outro? Então, se você não está querendo essa vida, sinto muito. Ande de trapos imundos e não espere nada de Deus. Porque fazendo o que a gente está aprendendo a fazer, a gente já vê pouco sinal. Se você não fizer, o máximo de sinal que você vai ter é do diabo te enganando. Porque aí você vai se prostrar diante dele e ele vai te dar o que você quer. E você vai chamar isso de Jesus. Então a ordem é: você é nu. Suas obras são imundas. Eu vou tirar essa sua roupa podre. E a sua nudez vai ser exposta. Então, tire você a sua roupa imunda e compre de mim roupa branca. E faça isso antes de você morrer. Porque daí o tempo vai ter acabado. Amém? Então vamos orar por isso? Muita negligência, Senhor, da nossa parte, eu confesso. Começo por mim, claro. Muitas vezes nós não percebemos o motor da Tua graça funcionando no nosso coração. O Senhor que geme com gemidos inexprimíveis pelo Teu Espírito, intercedendo por nós para que a gente ouça. A gente ouve outras coisas. A gente ouve a nossa carne, a gente ouve o diabo, a gente ouve convites do mundo, a gente ouve pessoas, famílias, a gente ouve tudo que é tipo de coisa que nos atrai. E a gente não ouve esse motor funcionando num lugarzinho tão quietinho. Nosso coração. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser mornos nas obras. Não queremos ser como os crentes de Laodiceia, que pensavam que estavam bem vestidos por causa da sua própria prosperidade e sucesso. Misericórdia, Senhor, tira essa cegueira da nossa vida. Em nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor. Entregamos a nossa vida de trapos. Não queremos fazer obras humanas, muito menos da carne. Queremos só as Tuas obras. Tem misericórdia de nós, Senhor, e pela graça que o Senhor já nos deu, revela as Suas obras em todos os dias. Seja para a gente se mover ou para a gente ficar parado, como Moisés. Se o Senhor for conosco, nós vamos, Senhor. Se o Senhor não for, não nos faça ir. Nossa vida é uma só, Senhor, e ela é curta. Nós não podemos desperdiçá-la comprando trapos. Nesse momento, nós cremos que se o Senhor deu a palavra, o Senhor vai dar mais graça ainda para a gente vivê-la. E a gente conta com isso. E nós não esperamos nada menos do que isso. O Senhor falou que o seu reino é tomado à força. É a força da fé. Em nome de Jesus, agora nós vivemos pela fé. E as nossas obras vão nos acompanhar. Em nome de Jesus. Nós falamos não definitivamente para qualquer ato religioso na nossa vida, para qualquer movimento que a gente possa querer fazer pela nossa vontade, mesmo que seja bíblico. Nós falamos não. E nós falamos para o diabo que ele ouviu de Jesus. Nós temos que fazer a vontade do Pai. A Tua palavra tem que ser a nossa única regra, o nosso único movimento. E nós declaramos a nossa fé no Senhor somente, na Sua palavra. O resto nós rejeitamos. Mantenha-nos firmes, Senhor. Estamos voltando ao primeiro amor para praticar as obras do amor. Em nome de Jesus. Amém.